são como vento, conceitos se vão. Tento te descrever, quero te imaginar. Só com os olhos da fé posso ver que as palavras não sabem dizer. Ao provar de tua graça sem par e sem palavras, maravilhado em louvor, sou silenciado por tão tremendo amor. Me salvaste, me livraste, me deste a mão. Sem palavras, olho para o céu, admirado perante o trono teu. Revelaste o amor que a todos deixa sem palavras. Tipo de amor é o seu, que trocou todo o céu pela cruz. Pensar que a festa no céu, seu pedido enxerga a sua luz. Saber que se alegra de nós, o Deus de todo este universo. Uma história de amor sem igual. Sem palavras, maravilhado em louvor, sou silenciado por tão tremendo amor. Me salvaste, me livraste, me deste a mão. Sem palavras, olho para o céu, admirado perante o trono teu. Revelaste o amor que a todos deixa sem palavras. Sem palavras, oh, quão grande é o amor e a graça que Deus tem nos dado, que nos transformou em filhos e filhas de Deus. Estamos diante da graça, ao contemplar tua cruz, não há palavras. Estamos diante do Rei, Admirado contemplar tua glória. revelaste o amor, todos deixam sem palavras. Estamos diante da graça, e ao contemplar tua cruz, não há palavras. Estamos diante do Rei, e ao contemplar tua glória, não há palavras. Estamos diante do amor, estamos diante da graça, e ao contemplar tua cruz, não há palavras. Estamos diante do Rei, e ao contemplar tua glória, não há Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Bom estar aqui mais uma vez para o culto de oração dos lares. Que hoje seja um tempo de ouvir o louvor, meditar no estudo da palavra, participar com um membro de família na oração, por suas vidas, pela igreja, por nossa cidade e por nosso país. Aproveite esse tempo. Há muito tempo atrás, acho que muitos irmãos não devem se lembrar,
houve um rompimento na barragem de Severina, que inundou o bairro da Aroeira. Foram 3 meses de inundação, as águas começaram a apodrecer, cheirar mal. Durante esse tempo, casas estavam inundadas, famílias perderam tudo, barcos tiravam coisas de casa, famílias, pessoas. Foi bem terrível. Agora, e quando as proporções dos desastres naturais atingem proporções catastróficas? Um caos espalhado a todo tipo de pessoa. Será que o que acontece fugiu do controle de Deus? É isso que nós vamos ver agora. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Deus Está Mesmo no Controle, de Jerry Bridges. E hoje nós vamos dar uma olhada no capítulo 4, o poder de Deus sobre a natureza. E a primeira dúvida levantada é: será que as intempéries da natureza são controladas por Deus e não agem de forma pessoal? Ou são forças que não estão sob o controle de Deus? Irmãos, essa segunda hipótese é uma forma deísta de se pensar. É o jeito que pensa que Deus criou todas as coisas de forma perfeita em si mesmas, mas após concluir sua tarefa, ele entregou as próprias condições naturais. Isso não é verdade. Deus não abandona e nem abandonou a sua criação por conta dela mesma. Pelo contrário, ele as tem em suas mãos e continua intervindo com poder. A Bíblia nos aponta que o Senhor tem o devido cuidado e controle de toda a natureza. Nesse caso que nós estamos falando, o clima, nós podemos ver isso, essas verdades na Escritura. Olhem comigo, por exemplo, Jó, no capítulo 37:3. Diz assim: ele solta os seus relâmpagos por baixo de toda a extensão do céu e manda para os confins da terra. Jó 37:6. Ele diz à neve: caia sobre a terra, e a chuva seja um forte aguaceiro. Salmo 147:8. Ele cobre o céu de nuvens, concede chuvas à terra e faz crescer a relva nas colinas. Salmo 147:16. Faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Irmãos, nós não podemos crer que somos vítimas do acaso, que o clima está fora do controle de Deus. Não, nós somos ensinados pela palavra de Deus que Deus tem um controle de todas as coisas, seja ela produtiva ou destrutiva. No cuidado do povo de Israel, nós podemos lembrar que onde eles estavam, no deserto, um clima árido, seco, Deus estava cuidando de cada necessidade. Olha o que diz Deuteronômio 11, verso 14. Então darei chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a serôdia, para que recolhais o vosso grão, o vosso mosto e o vosso azeite. Irmãos, Deus está no controle de tudo, inclusive do tempo. A partir dessa afirmação, como fica a nossa atitude? Reclamar ou dar graça? Infelizmente, muitas vezes, quando as coisas acontecem fora do tempo, atrapalhando o nosso dia a dia, temos a tendência de reclamar daquilo que vai arruinar a nossa rotina, não é? O excesso de chuva, a falta dela, o vento excessivo, o clima seco demais, sempre vai ser motivo para a nossa reclamação. Muitas vezes isso nos leva a pecar, pois nós acreditamos, irmãos, na provisão divina. Na prática, quando acontece algo diferente do que esperávamos, temos a tendência de murmurar. O fato é que Deus age também por meio da graça comum. Uma graça que vem da bondade de Deus, que beneficia tanto o crente quanto o não crente, salvos e pecadores. O próprio Jesus referiu-se a essa bondade em Mateus 5, no capítulo 45. Está escrito assim, irmãos: ele fez nascer o sol sobre maus e bons e chover sobre justos e injustos. Queridos, isso não é a obra do acaso. Não, todas as coisas são sujeitas à ordem do Criador. A bondade de Deus é uma atitude favorável com todas as suas criaturas. Sendo pecadores ou santos, todos são beneficiados, favorecidos igualmente com a provisão recebida de Deus. Deus criou as leis físicas do universo, porém,
essas obras estão de acordo com a sua vontade divina. Somos inclinados, quando prejudicados, a reclamar. Mas como servos de Deus, devemos dar graça a Ele por tudo. Ele sempre estará nos abençoando com o que tem de melhor. Agora, e quando os desastres naturais nos abarcam? Nós não estamos livres dos desastres naturais. Nós podemos ver ao longo da história terremotos, tsunamis, tufões, furacões, secas, enchentes, pessoas morrendo, passando fome. Talvez isso nos leve a perguntar: por que Deus permite eventos que se tornam tragédias? Queridos, não é censurável pensar nessas circunstâncias. E quanto ao problema em si, a ideia aqui é que isso nos faz nos preocupar com o próximo, com pessoas. Isso é bom. O que nós não podemos fazer é deixar colocar Deus no banco dos réus e tentar julgá-lo de acordo com a nossa intenção e a nossa justiça. Mas mesmo quando eu não entendo a causa dos desastres naturais, biblicamente eu posso ver que Deus está controlando todas as coisas, sejam elas boas ou não. Nada foge ao controle de Deus. Observe Isaías, no capítulo 45, no verso 7, o que diz? Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Uau! Deus, irmãos, não está promovendo o mal, não é isso. É lógico que Deus não pensa assim. Olha o que está escrito em Deuteronômio 32:4. Ele é a rocha e as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. E Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Irmãos, o fato de Deus reivindicar os desastres naturais para si é entender que Ele tem poder e autoridade para cumprir os seus juízos. Sim, o Deus que dá ao homem oportunidade de prosperidade, ou mesmo que tem o poder de destruir através do seu juízo, do seu justo juízo. Agora, porque a ação acontece de uma forma geral, atuando em cima de justos e injustos, talvez nós possamos não entender o fato no momento, mas não podemos dizer que as coisas fugiram do controle de Deus, pois todas as circunstâncias estão sob o olho vigilante de Deus. Olha o que diz Provérbios 15, versos 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O que temos que fazer então, irmãos, é confiar no olhar soberano do nosso Deus. E confiar. Uma outra coisa. E quando nós passamos por aflições físicas? Esse talvez seja um ponto delicado, porque ninguém deseja ficar doente, ninguém deseja sofrer, passar por enfermidades. Nós somos afetados quando vemos um bebê, por exemplo, que nasce com doenças congênitas graves, e quando somos atingidos por doenças também que muitas vezes não têm cura, ou quando somos atribulados por dores contínuas durante anos da nossa vida. A Bíblia tem uma resposta para isso. E por incrível que pareça, quando Moisés foi convocado por Deus a servir resgatando o povo do Egito, a desculpa de Moisés foi um problema físico. Ele era pesado de língua, ou seja, ele era gago. O que Deus responde para ele? Êxodo 4:11 diz assim: Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede a vista ou o torna cego? Não sou eu, Senhor? Podemos ver, irmãos, que mais uma vez Deus imputa sobre ele as aflições físicas. Tudo está sob o seu controle. Tudo tem um propósito divino. Podemos ver que esse propósito, por exemplo, quando Jesus, caminhando com seus discípulos, encontra um cego de nascença. E aí, os seus alunos no seminário da vida perguntam: mestre, quem pecou? Foi ele ou seus pais? A resposta de Jesus avaliza, garante que Deus tem propósito para os problemas físicos que enfrentamos. Olha o que diz em João 9:3.
Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Irmãos, todas as coisas estão sujeitas ao nosso Senhor, nada foge ao seu controle e as coisas são para a glória dele. Também não podemos esquecer que com a queda recebemos uma punição, uma limitação de vida, sujeitos à doença, à morte como consequência do pecado. E no pecado nós fomos submetidos a frustrações, angústias e dores. O que precisamos fazer então? Confiar em Deus. Saber que Ele tem propósito muito maior do que o nosso para as nossas vidas. Ainda que não entendamos o porquê dessas aflições, estejamos confiantes, irmãos, no cuidado do Senhor por nós. E, por último, e não menos importante, Deus está no controle da infertilidade? Sim, meus irmãos, Deus está no controle de todas as coisas. Por mais que pais tenham aí sonhos de ter filhos, que pedirem oração e obter êxito e não conseguiram, Deus está no controle da infertilidade. Nós podemos verificar isso na Escritura, quando lemos as ações de Deus sobre essa situação. Por exemplo, Gênesis 16, 2, na parte A, diz: Sarai disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos. Juízes 13, 3, o anjo do Senhor avisa a mãe de Sansão que era estéril e que conceberia um filho. 1 Samuel 1,5, Ana reconhece que a sua esterilidade vinha do Senhor. Quando nós verificamos essas passagens, nós não podemos desconsiderar o controle de Deus sobre a infertilidade e também na concepção. O salmista do Salmo 139, 13 diz assim: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mão. Agora, mesmo na concepção, pode existir aflições no coração dos pais, principalmente quando a criança nasce com problemas congênitos. E, mais uma vez, no nosso íntimo, nós podemos estar perguntando: por que Deus? Por que permite essas coisas? Entenda que Deus não tem prazer na dor dos seus servos. Lamentações 3,31 está escrito assim: porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Queridos, nós precisamos crer que em meio à dor, Deus tem um propósito para as nossas vidas, seja a sua glória, seja para a sua glória, mas Deus tem controle de todas as coisas. Isso nos leva a crer que em meio ao caos, Deus nos ama e vai cuidar de nós em tempo difícil. Creia nisso. O que precisamos fazer então? Aceitar e orar. Vivemos um ambiente onde as teologias têm mostrado o contrário. Ao invés de obedecer, querem determinar, impor a Deus, não aceitar, obrigar a Deus e submetê-lo a atender às nossas necessidades, como se fosse um gênio da lâmpada que você limpa ela, ele surge e rende as nossas vontades. Não é assim. Pode ser que a gente não entenda a ponto de questionar a Deus por que dessas coisas. Mas nós devemos ser como o profeta Abacuque, que ao ouvir de Deus que usaria como juiz uma nação ímpia contra o povo por causa das suas perversidades. A princípio, ele não entende por que um Deus justo lançaria a mão de um povo ímpio para punir o povo de Deus. Mas ao compreender o que Deus estava fazendo, ainda que seu coração estivesse aflito por tudo o que ia acontecer, pela dor que ele sentia da sentença que o povo receberia do Senhor, ele escreve uma das mais lindas canções, Abacuque 3,17. Ele diz assim: mesmo que a figueira não floresça, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois no estábulo, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Meus irmãos, assim como Abacuque,
ainda que fiquemos frustrados, decepcionados, abatidos, enfrentando os problemas, ainda que soframos pelas aflições desse mundo, os desastres naturais, problemas físicos, ainda que na concepção de uma criança ou na falta dela, Deus deve ser a âncora, o nosso socorro bem presente, a rocha da nossa salvação, ainda que as coisas fujam do nosso controle, Deus não perde o controle dessas coisas. E mais, Ele sabe o que é bom para nós. E quando nós aprendemos a descansar, nós podemos experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você crê assim? Não descanse na esperança da graça futura. Deus sabe o que é bom para você. Deus sabe o que é bom para mim. Deus tem reservado algo muito maior do que nós esperamos aqui na terra. Nós temos uma herança no céu. Então descanse no Senhor. Ainda que as coisas não sejam como nós planejamos, Deus tem plano maior para as nossas vidas. Você crê nisso? Então ore ao Senhor e agradeça a Ele por tudo que tem feito por nós. Que o Senhor nos abençoe. Fique todos com Deus e até a próxima.